minha Bíblia diz assim, ó, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria a ti e a esta cidade. Eu defenderei essa cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim, recuou o sol 10 graus pelo que já tinha andado. Cântico de Isaías, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Agora ele começa o cântico, tá bom? Eu disse, na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi removido de mim. Como choça de pastor, cortei como tecelão a minha vida. Como que do tear me cortará. Desde amanhã até a morte me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada como um leão. Quebrou todos os meus ossos. Desde amanhã até a noite me acabarás. Como a grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba, alçava os olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Verso 15. Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pôde louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O pai aos filhos fará notória a sua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías, tomem uma pasta de figo e a ponham como emplastos sob a chaga, e sarará. Amém? Feche os seus olhinhos aí que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando hoje na tua presença. Eu peço, papai, em nome de Jesus, que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Para que nós possamos aprender de maneira mansa e simples, para que a nossa fé no Senhor Jesus seja aumentada. Amém e amém. Esse texto trata sobre uma nova oportunidade. Desde o verso de número 1 até o verso de número 21, vai até o 22, o capítulo 38, está escrito a respeito de um milagre. Eu gostaria que você observasse comigo algumas coisas que são inerentes ao milagre, fazem parte dele. Ok? Preste atenção para que você possa entender a forma de operação
de Deus na terra. Eu poderia dizer para você que o rei Ezequias foi um cara extraordinário. Ele consertou Israel quando assumiu, quebrou os templos de Baal, de Baalim, de Astarote, né? Ele fez uma mudança grande na terra. E ele tinha uma ferida muito grande na sua perna. E Deus, no verso 1, ele doente, Deus manda o profeta. E o profeta vai na casa do rei, no palácio, se você preferir. E quando ele entra no aposento real, ele está deitado, porque ele está doente, né? Tem uma chaga, uma ferida grande na sua perna. E ele traz ali uma revelação, uma palavra profética, se você preferir, diz assim: põe em ordem a tua casa, porque você não vai viver, você vai morrer. O profeta vem e entrega um recado duro para o rei. Duro. E o profeta sai do aposento real, que é o seu quarto, até ele sair da porta do quarto do rei. Até ele chegar no portão, durante esse trajeto, que era certamente um lugar grande, e então demorou até que o profeta fizesse isso. O rei, então, diz a Bíblia, que ele vira o rosto para a parede. Vira o rosto para a parede, o verso 2 diz isso, e o 3 diz assim, olha a oração dele. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Qual é a ação que muda o coração de Deus? Eu queria que você prestasse atenção nisso. Qual foi a ação de Ezequias quando recebeu uma palavra dura do profeta? Ele se levantou e disse, isso aí não é de Deus, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus, porque tem muita gente que faz isso, né? Recebe uma mensagem, entendeu? Recebe uma mensagem do profeta, uma mensagem dura, em função de algo que aconteceu na sua vida, ou não sei. E ao invés de ele se arrepender, de ele se humilhar diante de Deus, ele ataca o profeta. Né? Mas o rei Ezequias, veja, ele era o rei. Ele era o rei. Ele espera o profeta sair, ele vira para o canto. Tudo isso tem um simbolismo. Tudo isso tem um simbolismo. Ele vira para o canto e fala para Deus sobre as ações que ele praticou durante a sua vida. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você seria capaz de entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, olha para tudo que eu fiz? Você teria coragem de fazer isso? Senhor, olha para tudo que eu fiz. Veja que o nosso legado, as nossas ações, os nossos pensamentos, eles sempre estarão diante de Deus. E você precisa ter crédito com Deus. Você precisa ter crédito. Então você precisa ter uma vida reta. Uma vida reta. Você precisa viver uma vida na presença de Deus. E a gente está falando do rei de Israel, irmão, o cara mais poderoso da terra naquele momento, pelo menos naquela terra. Mas ele tinha muitas boas obras, ele trabalhava muito para Jesus, ele fazia muita coisa, ele fez muita coisa. E ele, quando entra na presença de Deus, ele lembra a Deus das coisas que ele fez. E a pergunta seria a seguinte, você tem coisas das quais você pode entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, lembra do que eu tenho feito,
do quanto eu tenho vivido, do quanto eu tenho chorado na tua presença, do quanto eu tenho me esforçado para fazer. Você poderia fazer essa oração? Veja, esse é um momento de reflexão. Porque tem um monte de gente que bate no peito e diz assim: eu sou crente, rapaz, mas é mesmo? Você poderia chamar a atenção de Deus para que Ele observasse com mais atenção a sua vida, no momento em que você solicita algo de Deus? E você tem que ser sincero, irmão. Então, Ezequias, ele solicita a Deus, ele disse: lembre-se, Senhor, que eu andei diante do Senhor. Olha o que ele diz: em verdade e com coração perfeito. Tem gente, irmão, que não faz o mínimo para Deus e se acha no direito de vir à presença de Deus e exigir que Ele faça coisas na sua vida. Né? Ah, mas não é justo, porque Deus não faz nada na minha vida. Ah, não é justo porque a minha vida não muda. Ah, não é justo porque tudo que eu faço não dá certo, como se a culpa fosse de Deus. Não é? Mas Ezequias não agiu dessa maneira. Ele demonstra aqui uma grande intimidade com Deus. E assim que o profeta sai, ele então desce na presença do Senhor. Desce na presença do Senhor. Né? E ali ele se humilha. Se humilha. E a Bíblia diz que ele chorou diante de Deus. Chorou diante de Deus. E Deus se compadeceu, olhando para a sua vida. Deus se compadeceu do seu choro. Eu estou aqui interpretando a Bíblia de maneira literal. Deus foi quebrantado. Deus foi quebrantado, irmão. Quebrantou o coração de Deus, o seu choro quebrantou o coração de Deus. Lembra quando Jesus chorou? Deus quebrantou o coração de Deus. O choro dele, verdadeiro, moveu, quebrantou, movimentou o céu. Né? E a gente vê então o Senhor mudando a sua palavra. Porque tem gente, eu vou dizer aqui mais uma vez, que interpreta a Bíblia ao seu bel prazer, né? E diz assim: ah, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa. Olha o que eu estou te dizendo. Mas Deus se arrependeu. Veja como o contexto da palavra de Deus muda o texto. Entendeu? Deus se arrependeu, irmão. Porque Deus havia dado uma ordem para o profeta, dizendo: vai até lá, e diz para ele: certamente, eu vou ler de novo. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Ele usa o verbo no imperativo. Você parar para prestar atenção na interpretação do texto. Morrerás. Ele está dizendo: certamente você vai morrer. Mas quando ele chora na presença de Deus, ele move o coração de Deus, para que Deus mude a sua palavra. Então nunca mais diga que Deus não pode mudar algo que ele determinou. Porque você é uma heresia isso. Porque Deus é Deus, e se ele quiser, ele muda. Se ele quiser retroceder naquilo que ele falou, ele retrocede, ele é Deus. Ah, mas Deus determinou. É, mas Deus pode mudar de ideia. Porque ele é Deus. Então, quando avaliamos o contexto do texto, entendemos que
Deus é soberano em tudo que ele faz. E que tem muita gente por aí, muita igreja, muito teólogo por aí, irmão, embarreirando a Deus. Deus não muda de opinião. Muda sim, irmão. Ah, Deus não muda porque foi terminado. Muda, Deus é soberano. Se ele quiser, ele muda. Se ele quiser, ele muda. Ah, mas então esse profeta é mentiroso porque ele falou e não aconteceu. Olha a Bíblia, irmão. Deus mudou. Deus manda o profeta vir, o profeta profetiza. Há ali um movimento de oração, e Deus muda e fala, ó, acho que eu vou fazer de outro jeito. Me arrependi. Não é isso que está na Bíblia? Deus faz isso, se ele quiser, ele faz. Isso que eu quero que você aprenda. Que não é você que determina o que Deus vai ou não fazer, e muito menos eu. Que Deus pode mudar. Deus pode mudar, e não é porque o profeta errou, o profeta mentiu. Deus resolveu fazer de outra maneira no meio do caminho, irmão. E aí, o que você tem com isso? Vai xingar o profeta? Vai dizer que Isaías deu uma bifada? Isaías deu uma profetada? Não. Foi Deus quem mudou. Veja como é complicado você julgar as pessoas. Como muita gente julga. Entendeu? Veja como é complicado, irmão. Né? Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Eu acho que Isaías estava lá no portão do castelo, saindo da casa real. E Deus fala com ele, Isaías, Senhor, seguinte, volta lá. Sim, senhor. Que o profeta tem que ser obediente. O profeta não questiona, como o Jonas questionou, né? Não é? Deus mandou o Jonas em Nínive, ele profetizou 40 dias lá. E aí ele sobe do lado da montanha, se assenta debaixo da aboboreira, não é assim que a Bíblia diz? E fica esperando Deus destruir a Nínive. E Deus não destrói. Aí Jonas fica indignado com Deus e diz, poxa, Senhor! O Senhor mandou ficar 40 dias profetizando e agora não vai destruir esses caras. Deus falou, Jonas, você está indignado porque eu sequei uma árvorezinha que eu plantei, eu reguei, eu fiz crescer e eu fiz ela secar. E não se compadece de uma cidade onde tem mais de 100 mil pessoas. Mas em função do seu arrependimento, eu vou poupar eles. Irmão, não fica discutindo com Deus. Não queira interpretar as ações de Deus, simplesmente obedeça. Aprende a obedecer, não fica questionando. A Bíblia diz que melhor é obedecer, irmão, do que sacrificar. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus pode mudar a tua história quando Ele quiser. Se Ele quiser. Aqui no sul a gente tem um ditado, é um pouco mais ao sul, né? O gaúcho. E ele diz que não está morto quem peleia. Pelear é brigar. Significa não está morto quem está brigando. Por isso eu digo que enquanto há vida, há esperança. Deus pode mudar o decreto. Deus pode mudar a situação. Deus pode mudar as circunstâncias se Ele quiser. Deus pode mudar tudo. Se houver arrependimento. Veja, existem razões para que isso aconteça. Se Deus determinar a destruição de uma cidade, por exemplo,
e aquela cidade se arrepender, buscar Deus e tal, Deus pode mudar. Agora, se não houver arrependimento, não vai haver mudança. Entendeu? E ele continua dizendo: e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti esta cidade. Eu defenderei essa cidade. E ele continua: e isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Deus deu a ele um sinal. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Isso aqui é uma história muito legal. Oi, Priscila, Deus te abençoe. Escute isso. Eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, volte 10 graus. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. 10 graus. Meio-dia. Eu vou te explicar biblicamente por que o sábado virou domingo. Tecnicamente. A gente tem duas passagens na Bíblia onde Deus para ou retrocede a rotação da Terra, que você sabe que cientificamente é impossível, né? A Terra gira, sentido anti-horário, né? Ao redor do Sol, você sabe disso muito bem. Todo mundo aprendeu isso na 4ª série. É uma coisa simples. Mas se a Terra parar de girar, é como você tá com um copo de água em cima do banco do teu carro e pisar no freio. O que acontece? Ele cai. Então, tecnicamente, não pode isso acontecer. O relógio de Acás era um relógio com uma lâmina assim e uma lâmina assim. O Sol projeta sombra, bate aqui e projeta sombra. E à medida em que a Terra vai virando, a sombra vai se projetando e marcando a hora. É um relógio inventado que existe. Se você quiser, você faz hoje e isso acontece. Ok? Então, 10 graus é a sombra de meio-dia. Então, retroceder a sombra significa que Deus fez a Terra parar, escute, e voltar. Sacou? Parar e voltar. Você vai dizer, pastor, mas isso aí é um troço impossível. Calma. No livro de Josué, a Bíblia diz que Josué, numa batalha tremenda, perseguindo alguém, e o Senhor, então, faz com que o sol, Josué ora, e o sol para e a lua para. E eles continuam lutando pelo período de um dia, ou seja, de mais meio-dia. Ficou parado o sol e a terra. Daí esse meio-dia daqui com aquele meio-dia de lá dá um dia de diferença no calendário da Terra. Aí você pode pesquisar se você quiser. Você vai no Google. E você vê quando os cientistas inventaram um relógio atômico para medir a idade da Terra. Isso é ciência que eu vou te contar agora. Tá? Só para ilustrar o teu conhecimento. Você vai no Google e procura, você vai encontrar isso aí. E os caras, quando fazem a medição da idade da Terra, eles descobrem que está faltando um dia. Eles descobrem que está faltando um dia. Isso que eu estou te dando é a ciência. É um fato curioso da ciência. Que no relógio atômico, quando se mede desde a criação, eu não sei como é que faz isso, porque eu não sou cientista, mas enfim, eu só li a reportagem parcialmente. Eles descobrem que está faltando um dia. Desde a criação até hoje, falta um dia sumiu. Então dizem, os estudiosos antigos, dizem, isso é uma, como é que a gente fala? Uma história das antigas, que eu estou te contando, entendeu? Uma história das antigas, que mostra na Bíblia onde foi parar esse dia, que Deus retrocedeu e fez voltar meio-dia em Josué e meio-dia aqui, deu 24 horas de diferença. Dizem os antigos que isso aqui foi isso que aconteceu. E daí os caras vêm, por isso que não é mais sábado, uma lenda, obrigado, Edna. Por isso que o dia do Senhor deixou de ser sábado e foi pro domingo. E Jesus ressuscitou no domingo e não no sábado. Mas é só uma curiosidade isso, tá?
Isso não está escrito na Bíblia, isso que eu estou te falando. É só uma curiosidade. E quando você lê a Bíblia e conhece ela, eu já te falei isso, quando você conhece a Bíblia inteira, você vê que Deus tirou um dia do calendário. Porque aqui foi meio-dia, lá em Josué outro meio-dia. Está escrito na Bíblia. Você acredita ou não acredita, esse é outro problema. Aí está escrito. Entendeu? É um conhecimento que dificilmente você vai ouvir em outro lugar que o pastor está te ensinando aqui, te contando. Os meus pastores mais velhos que eu tive, que me ensinaram muitos anos atrás, eles falavam sempre essa história, contavam essa história, eu achava sensacional. E nós encontramos essas duas passagens na Bíblia que dão meio-dia para cada uma, que dá um dia a menos. E quando foi feito esse relógio atômico lá atrás, né? Eles descobriram que faltava um dia no calendário. Eu achei extraordinário, né? Tem uma relação aqui com esse texto, que é extraordinário. E serve, né, para você ver que tudo que a Bíblia fala é verdade. Tudo que a Bíblia fala é verdade. Eles não conseguem encontrar onde é que está esse dia, porque eles contam, esse relógio conta o tempo, eu não sei como. Se carbono 14, como é que é? Eu não sei como é que é. Mas os caras, na conta deles, que é um troço que eles fizeram, falta um dia. O dia está aqui, ó. Entendeu? É só uma curiosidade bíblica isso para você, né? Para você ver como tudo que a Bíblia fala, irmão, é verdade. Eu não sei explicar esse negócio da ciência, mas quem sabe te explica direitinho e cabe certinho. Eu vi a explicação, mas eu não lembro que foi muito tempo, então eu não sei te explicar, me desculpe. Então a gente, continuando o texto, a gente vê o cântico de Isaías. E nesse cântico, aqui do verso de número 10, ele diz que um morto não pode louvar a Deus. Um cara no túmulo não tem como glorificar a Deus. Apenas um vivo faz isso. Né? Apenas um vivo pode louvar a Deus. Morto não pode. Então, os estudiosos mais antigos trazem esta passagem de Isaías, aqui do 10 até o 21, como uma relação entre o morto e o vivo. Que você estava condenado à morte, você estava condenado à morte, mas quando você teve um encontro com Cristo, você recebeu a vida. É uma figura de linguagem isso, sobre a morte e a vida. Você antes estava condenado ao fogo do inferno pelos teus pecados, mas quando Jesus Cristo resolveu morrer na cruz do Calvário, ele mudou a tua sentença. E a morte foi vencida pelo amor de Deus, por você e por mim. Em Cristo, nós então obtivemos a vida. Assim como o rei Ezequias tinha uma ferida de morte, que representa o pecado. E nós vemos, o verso 21, uma pasta de figo sendo colocada sobre aquela ferida, trazendo a cura. Nós vemos aqui uma figura de linguagem sobre a graça que nos foi dada por Cristo na cruz do Calvário, que foi colocada sobre o nosso pecado e eles foram apagados. E aquela ferida mortífera que era o pecado, que nos levaria certamente à morte, agora foi curado por esta pasta maravilhosa produzida por Cristo na cruz do Calvário, chamado graça. E pela graça que nos foi dada pelo nosso Salvador Jesus Cristo, eu e você temos a oportunidade de ver a sentença que já havia sido proferida sobre as nossas vidas mudada, transformada por um amor indizível, impagável, talvez até inexplicável. Talvez até inexplicável. Algo que só pode ser vivido e sentido e talvez não explicado. Um amor extraordinário
que foi demonstrado na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha e da sua alma, resolveu, diz a palavra de Deus, dar-se para morrer por pessoas que ele ainda nem conhecia, que éramos eu e você. E aquela sentença de morte que nos foi aplicada por Adão e Eva, quando cometeram o pecado original, foram expulsos do paraíso, e a maldição veio sobre nossa vida. Por um homem só veio a maldição sobre toda a terra, mas por um homem só essa maldição foi vencida, quebrada e lançada por terra. Adão trouxe a maldição e Jesus trouxe a vida. A vida que nos foi dada na cruz. A cruz simboliza a vida. Nós fomos vivificados em Cristo. Nós recebemos por Cristo aquela pasta de figo sobre aquela ferida que certamente nos mataria. E aquela ferida foi curada e nem a cicatriz ficou. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Fomos limpos. E hoje nós temos o direito, a Bíblia diz que nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Eu vou dizer mais para você. O Senhor Deus nos ama porque amamos a Cristo. E Cristo nos ama porque nós amamos os nossos irmãos. E esse amor, indizível e impagável, nos foi dado de graça. Por isso eu e você, nós devemos nos amar uns aos outros e orar uns pelos outros. Mas quando a Bíblia diz isso, ela fala pelos irmãos em Cristo. Porque quando você está sofrendo aqui, o teu irmão que mora lá na África também está sofrendo a mesma cruz, o mesmo calvário pela sua salvação, pela sua alma, pelo seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e ele está vivo. E a Bíblia diz que ele está lá no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você, para que nós obtenhamos, alcancemos, cheguemos na linha final, the finish line, na linha da vitória. Eu e você. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Em Cristo, eu e você vencemos. Nós não vamos perder, nós vamos vencer. Nós vamos ser alcançados e encontrados pela nossa vitória. Tem um trecho do livro de Deuteronômio que diz que a bênção do Senhor correrá atrás de nós e nos alcançará. Você crê nisso? Quando nós abandonarmos a iniquidade, quando a gente abandonar o pecado, quando a gente abandonar o prazer em pecar, seremos alcançados pela vitória. Ó morte, aonde está o teu galardão? Você foi vencido na cruz do Calvário pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu e você agora reivindicamos a vida em Cristo. Somos colocados, enxertados em Deus por Cristo. Eu e você, todos nós, pelo amor que o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, teve por mim e por você, quando resolveu enviar o seu único filho, o unigênito Filho de Deus, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Quem matou Jesus não foi os judeus, quem matou Jesus não foi Pôncio Pilatos, quem matou Jesus fomos eu e você. Nós matamos a Cristo por causa do nosso pecado e ele resolveu morrer por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados e nós tivéssemos então a oportunidade única de vivermos, mas agora vivemos em Cristo.
Se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Em Cristo nós temos vida. Eu quero fazer um convite para você hoje que ainda não confessou ao Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, que ainda não levantou os teus olhos para o alto e disse: Jesus, eu quero o Senhor, eu quero esta vida que o Senhor oferece, eu quero beber dessa água que o Senhor tem para me dar. Eu quero abandonar essa vida pecaminosa e desgraçada e eu quero viver na tua presença, Jesus. Aprender de ti, beber de ti, comer de ti, para que um dia eu tenha a oportunidade de morar no céu. Se você é esse cara, se você é essa mulher, se você é esta pessoa hoje que tem este desejo no teu coração, dobre os teus joelhos aí onde você está, abra as tuas mãos e diga comigo: Jesus, eu te amo e eu quero ir morar no céu. Eu quero hoje, Jesus, ir morar no céu. Eu quero, Jesus, beber dessa fonte. Me perdoa, Jesus, porque eu pequei sim, mas hoje eu estou aqui arrependido, reconhecendo o meu pecado e abandonando ele para viver na tua presença em nome de Jesus. Amém? Abra suas mãos, o seu coração, quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada irmão, cada irmã que ouviu hoje essa mensagem. Quero colocar eles na tua presença em nome de Jesus. Quero trazê-los hoje na tua comunhão, Senhor. Pedir que o Senhor perdoe o seu pecado, assim como o Senhor perdoa o meu pecado. Para que todos possamos um dia nos encontrar nas mansões celestiais. Um dia nós possamos nos encontrar no céu, Senhor. Um dia nós possamos olhar para o Senhor, olhar na tua face, sentir o teu cheiro. Contemplar com os nossos olhos a tua presença aí no céu. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, perdoa os pecados do nosso irmão, a nossa irmã, cada um deles que hoje está orando, entregando a sua vida para ti, papai. Que o Senhor possa alcançá-los, querido Espírito Santo, que tu possa tocá-los e tomá-los nas tuas mãos. Porque a tua palavra diz que é o Senhor quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nos alcança, Senhor, e nos abençoa em nome de Jesus. Dá para nós, Jesus, dessa água para a gente beber dela. E sejamos nós mesmos uma fonte de águas vivas, para que possamos dar de beber a todos aqueles que se achegarem a nós. É assim, papai amado, que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor nos abençoe, guarde e livre de todo mal, em nome de Jesus. E toda a igreja que crê nessa palavra diz comigo, amém. Diga amém aí, irmão. Dá um glória a Deus aí, crente. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Fique com Jesus. Tenha uma excelente noite. Eu estou sentindo um cheirinho de comida. Eu estou com muita fome. Vou comer. Come você aí também. Tá bom? Fique com Jesus. Deus abençoe você, um beijo no teu coração. Amanhã, às 14 horas, a gente está aqui de novo. Vamos trazer uma mensagem aí da parte de Deus, simplinha como essa, falando do amor de Jesus Cristo por nós, né? Por você, por mim, por todos nós. Jesus te ama, eu também. Um beijo no teu coração, uma boa noite e até amanhã. Tchau, galera! Tchau, povo. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe.